Seja bem-vindo! 25 anos de luta em Pelotas em busca de políticas públicas para as mulheres e fiscalização dos órgãos com referência a elas. O Conselho Municipal de Pelotas está com uma nova gestão e é com a presidente do Conselho, Luciana Custódio, o nosso programa de hoje. Lu, eu queria agradecer muito a tua presença, que a gente vem se namorando já há muito tempo, mas é muita coisa que tu estás assim envolvida. Queria te dar os parabéns. Sei que tu és uma mulher de luta, que vem já há muitos anos nessa luta em bairros. E eu gostaria de começar conversando contigo sobre saber um pouquinho de ti. Que coisa, vamos saber um pouco, vamos ficar o tempo todo, né, Fernanda? Porque é um prazer, luta, né, estar aqui, obrigada pelo convite. A primeira vez que estive aqui foi para divulgar, né, a Semana da Mulher, onde a Guabiroba foi contemplada com a programação dentro desse conselho que hoje estou presidindo. Então, hoje eu retorno como presidente do conselho e fazer nada mais justo do que essa entrevista ser contigo, né? Foi a primeira que me abraçou junto naquela atividade e agora estou aqui para vir como presidente do conselho, trazer esse novo formato, essa coordenação que assumiu no dia 9 de agosto, quais são as ações que nós já estamos fazendo, esse órgão que se transformou fiscalizador mesmo, indo para o campo, indo para as bases, para ver o que está funcionando. A Luciana Custódio é a Luciana lá da Guabiroba, né? Tem um núcleo Fragata, já trabalho na Guabiroba há 15 anos, praticamente são 15 anos direto. Comecei com um trabalho específico dentro das salas de aula na escola. E depois fui ampliando, comecei com meninas, tinha o coletivo Rosas do Gueto, foi um dos grupos que foi premiado ano passado, né, pelo prêmio de reconhecimento pelo trabalho de movimento social. E também fui premiada na Assembleia Legislativa por esse mesmo trabalho em dezembro do ano passado, por todo esse trabalho que a gente fez com essas meninas. E depois começamos o trabalho com mulheres, são mulheres que... Foi justamente que nasceu esse grupo naquele dia, lá no dia 4 de março, com aquela programação extensa, que acabou sendo 32 dias quase de atividades, né, que o Conselho da Mulher executou, fiscalizou e organizou, e a Guabiroba foi o primeiro dia de inauguração. E dali nasceu um núcleo, o núcleo de mulheres empreendedoras da Zona Oeste, que abraça todo o Fragata. Então, tem mulheres de toda a área ali, da Guabiroba, Pinheiro, depois temos Gotuso, e agora está chegando mulheres de outras regiões e que eu não posso dizer não, né? Então, claro. Estão sendo abraçados. É esse núcleo que hoje estou coordenando lá na Guabiroba. E como é que funciona, até para as pessoas que não conhecem, que não conhecem o teu trabalho e tudo, esse teu projeto, esse já teu programa com as meninas, como é que ele se dá? Nós começamos em 2005, 2010, foi esse trabalho com as meninas lá do coletivo Rosas do Gueto. Eu já estava inserida dentro de um programa que é estadual, que se chama Escola Aberta, e aí eu trabalhava dentro da escola Luiz Carlos Corrêa da Silva, a convite da diretora Gislaine Campos e do falecido Décio, que precisavam de alguma articulação em relação a projetos, mas que fosse focado dentro da educação. Os projetos que eu executava eram projetos mais para o bairro. Eles não eram tão dentro da escola. Então eu comecei fazendo alguns projetos lá dentro. Quando eu cheguei dentro dessa comunidade escolar, eu vi algumas, acho que não são falhas, né, mas alguns pontos que nós, enquanto mulheres, a gente tem que combater em relação às meninas. Relação de identidade, de posturas, inserção no mercado. A gente diz, estavam perdidas em relação a isso. E até mesmo no posicionamento delas enquanto mulheres, enquanto relacionamento abusivo. E aí, em conversa com mais duas professoras, a Natiele Mesquita e a Solange Carvalho, eu convidei elas para que a gente organizasse um grupo que a princípio seria só para essas meninas saberem quem são. Raiz, buscar identidade, valorização do seu estereótipo, valorização sem aquele peso de tu tem que estar magra, tu tem que estar para ser inserida dentro da sociedade. A princípio seria realmente um grupo para falar mais do estereótipo.
Na nossa primeira reunião, a gente já viu vários outros assuntos que vieram através das dinâmicas que nós fazíamos com as meninas. Nós começamos com 4 meninas, aí depois viramos 6 e chegamos a 12 meninas somente ali daquela escola. Que legal isso, porque Sim. uma ia Uma chamando foi trazendo a outra. Então, tinha casos ali de meninas que não se aceitavam como meninas como elas eram, porque são todas lindas. Tom da pele era muito marcada, né? A grande maioria eram negras. A questão do cabelo, a questão da não aceitação do corpo, com problemas familiares. Então a gente acabou sendo um grupo também, um coletivo de meninas, mas um pouco psicóloga. Sim, Viramos psicóloga, viramos mães. Porque acaba que a mídia, ela coloca um padrão, né? E que todo mundo fica desesperado para atingir aquele padrão que é praticamente real. É real, é real. E nós conversávamos muito, ele adoece, né? Essa força que a sociedade tem, que manter, que elas precisam ter um estereótipo, elas precisam estar vestidas de acordo com tal, elas precisam se postar como tal, isso aí chega a machucar. Claro. Machuca porque fazem emagrecimentos horrorosos, exatamente. Alisam o cabelo, fazem, né? Alisa o cabelo. Tudo, tanto faz sendo negra ou branca, caracolada, Exatamente, já não, vamos puxar os cabelos. Sim, né? Está sendo imposto a como tu tem que ser. Aí começamos com um trabalho com muitos textos, né? Começamos com um diálogo mais leve, não muito acadêmico, para que elas pudessem ter um entendimento. Nós estávamos falando de meninas de 14, 15, 16, tinha uma com 17 anos. Mas aí, então nós buscamos uma literatura infanto-juvenil e chegamos a usar uma literatura afro mesmo, bem infantil, para ser inserida aquela questão da cultura mais afro e depois a cultura da mulher, e aí para trabalhar esse lado com elas. E depois a gente começou a inserir realmente mais blogs feministas, de meninas, a gente fazia sessões lá de cinema para descobrir, apresentamos para elas os slam, né? Os slam femininos, são as batalhas, tudo através de uma coisa mais jovial. Para chamar a atenção, puxar né? E chamar a atenção delas. O grupo dessas meninas, eu tenho 5 delas que a grande maioria está no KVG, umas já foram para o IFE, então foram encaminhadas. Nesse primeiro grupo eu tenho que agradecer às mães, né? Eu tive muito pouco problema em relação familiar nessa questão delas. Era relacionamento, era aceitação delas mesmo com o mundo. Mas na questão familiar, delas todas eu tive muito apoio das mães. As mães até caminhavam junto conosco e apoiavam. Até porque elas também viam um canal para elas também se informarem. Isso é um canal de apoio. Né? Então, nesse primeiro grupo, a família foi fundamental, né? Muito, e apoiaram bastante. A primeira que saiu do núcleo foi a Alanis Rosa, que foi a primeira que foi para o IFE. Aí logo em seguida já saiu a Laura, já saiu a Isadora, aí saiu a Carol, né? Então foram todas sendo encaminhadas. E os pais apoiando, E aí depois vem tu ampliaste para... Dentro desse núcleo das gurias ainda a gente construiu alguns outros projetos casados. Para elas participarem, elas tinham que participar das reuniões, a gente tinha atividades externas e o teatro, que aí o professor Cid Brão fazia o grupo de teatro. Dentro do núcleo das gurias, fundou-se o Teatro Dandara, o grupo de Teatro Dandara, que era o coletivo de meninas, e aí nós abrimos o espaço para que meninos pudessem participar, porque o coletivo era só de meninas. Homem não entra. Clube da Luluzinha, era né? Clube da Luluzinha. Então, o que eu fiz? Nós precisamos trazer os namorados. Claro. Porque combater o machismo só com mulheres, a gente precisa combater o machismo também com os meninos. E a raiz do machismo, ela está muito forte dentro dessa questão dos jovens. Então, tu não pode deixar que cresçam para descobrir, detectar que tu virou um machista, não. Aí nós criamos o grupo de teatro Dandara, e é onde os meninos participavam. Eles chegaram a se apresentar, teve um festival lá de fotografia através da Carla Ávila, eles se apresentaram, tudo, foi bem interessante. E aproximou as meninas dos meninos, e ali elas vão falando o que vão aprendendo. Claro. Depois, através do coletivo, sim, nós continuamos com os encontros de mulheres, e esse ano fez 3 anos, agora em outubro está fazendo 3 anos dos encontros de mulheres, que é o coletivo trazia as mães, a gente aluga um espaço lá, normalmente a gente usa o centro social lá da Guabiroba,
E ali a gente trazia as mães, as amigas, todo mundo que quisesse participar daquele evento. Aquele evento nós tratávamos de violência, doenças, mercado de trabalho, todos os temas que relacionam a mulher era tratado naquele evento. Claro, tinha um coquetel sempre, né? Muita dança, é sempre muito divertido. Claro, até porque tem que ser pra... Tem que ter. Tipo, são pessoas que trabalham, sim, né? Então elas já chegavam lá, tinha algumas coisas prontas já pra ela. Tem que ter alguma coisa que atrai e mantenha, né? Sim, e todas as ações, eu digo assim, tu sozinha tu não consegues fazer nada, né? Eu tenho muitas amigas, muitas parceiras. A Adriana, da Academia Superação, que faz a Zumba, que faz um trabalho específico para mulheres e a questão de depressão. A Jana Neves, que começou com a Era Samba, que trabalha com a terceira idade, que também é um trabalho voltado também para a questão de identidade e depressão pós 40, 50 anos. Aí veio a Carol, que trabalha toda a dança afro com carimbó. Então, são muitos parceiros que ajudavam nessa questão. Aí tem a Marielda Barcelo, a professora que vinha com as palestras, a Pietra Dolamita, a Carla Ávila, então são muitos. Cada um contribuindo no seu setor. Contribuindo com setores, e aí tu consegue fazer um trabalho bem rico, bem rico. Então assim, eu não consigo fazer nada sozinha. Se não tem essas parceiras aí, a Débora Cardoso, que trabalhou muito tempo lá, a questão do Balé das Pretas, a gente tinha um projeto dentro da escola que chamava Sonho de Bailarina e era as pretas dançando balé. Então, chegamos a 36 meninas dentro do bairro. Nossa! Dançando balé. Então, são apoiadores, né, do bairro, fora do bairro, que entende esse movimento que a gente tem que fazer com mulheres e meninas, e aí me ajudaram bastante. Aí depois foi só a visibilidade, aí foi indo. E aí, como é que chegas ao conselho? O conselho, 2 anos, através de 2 amigas, a Sandra Ávila, que é da coordenadoria, e a Neuza, sempre mandavam recados que gostariam, a Neuza e a Niara. A Niara, quando voltou para o Rio Grande do Sul, ela fez um convite, que ela era do grupo GAMP e tal. E eu não conseguia ir pro tal do GAMP, muitas coisas. E aí a Sandra, que é do Condim, essa Luciana, tu tens que ir nas reuniões do conselho, tu tem que ir na reunião dos conselhos, não tem como. Porque aí eu já estava com o projeto Escola Aberta, eu estava com o núcleo do coletivo Rosas do Gueto, e mais as coordenações, né, partidárias que eu tinha. Então eu não tenho tempo mais para isso. Aí deu uma folga em um dos projetos, né? E aí eu entrei no conselho como convidada, e para apresentar aquela programação que já estava montado, né? Já iria acontecer o encontro das mulheres, o 5º encontro das mulheres lá na Guabiroba. E aí eu apresentei a programação para o conselho, e o conselho abraçou como um dos eventos da abertura da Semana da Mulher. Então a Guabiroba foi que sediou, né, toda a abertura do município lá. Então as gurias já tiveram uma visibilidade. As expositoras começaram. Tanto é que nós tivemos uma renovação. Eu tenho daquelas mulheres que estavam lá no dia 4 de março, eu tenho 4 daquelas. As outras foram, porque seria uma feira de exposições, realmente, e com um encontro de mulheres com aquela estrutura, com as palestras, vem palestrante de Porto Alegre sempre, né? Veio a Marisa, que fala sobre empreendedorismo na Assembleia Legislativa, veio a Isamel, que fala da violência contra a mulher, e então teria esse formato. Mas eu sou muito rápida nas coisas, né? E eu olhei aquele movimento todo. Faz tudo! Né? Vi as mães das meninas, algumas ali vendendo os doces, as outras com artesanato, outras... Não, peraí. Elas chegaram. Eu preciso pensar em alguma coisa para manter ela junto com o coletivo. Aí já peguei o microfone e tá fundado. Agora acaba de ser fundado o Núcleo de Mulheres da Zona Oeste. Fazia muito tempo que eu tinha vontade de fazer isso. Sim, tem que aproveitar a oportunidade. Aproveitei a oportunidade, aproveitei o poder público que estava todo lá, com a presença da prefeita, a presença dos vereadores todos. Pensei, é agora que eu vou lançar elas, porque se esperar por elas, elas ficam com medo, né? E aí lançamos. Fizemos o dia 4, aí segui, né, fazendo o acompanhamento das atividades do conselho. E já criei um grupo no WhatsApp, que é maravilhoso, né? Peguei uma das meninas, mundo, né? Normalmente eu tenho uma ficha de cadastro, porque para participar do núcleo, não é, eu quero participar, não. Eu procuro buscar a característica que a pessoa
possa estar inserida dentro daquele núcleo, mas que contribuindo com alguma coisa. Eu não quero chegar e vou participar, bom, não, esse grupo não era o que eu pensei, não. Então, elas têm uma ficha que elas preenchem ali, eu tenho os dados dela, qual é a intenção delas, no que elas atuam, se elas são dona de casa, se elas já tiveram alguma experiência com o externo, com algum comércio, por que elas querem entrar, se é para uma complementação de renda, ou se elas já sofreram alguma violência, se elas estão querendo buscar autonomia. Então, esse é o perfil dessas mulheres. E aí no coletivo nós temos esta ficha. Automaticamente eu disse, Lauren, vai ali e faz um xerox. Travessa ali, vai na Mônica, faz um xerox que eu vou já mapear essas mulheres que estão aqui. E aí eu fiz esse cadastro ali no evento mesmo, e as gurias já se enfesaram. Desse grupo ficou a Andréia Palmer, ficou a Fernanda, que faz parte da direção lá do núcleo, a Fernanda Cunha, a Fernanda Quadros, que é do brechó e dos artesanatos, e a Yara Lopes, né, que é meu braço, minha perna, a que corre lá e que hoje ficou no meu lugar lá no Escola Aberta. Ela, dentro dos projetos dentro da escola, agora é a Yara, que está coordenando os projetos lá e tá muito bem encaminhada agora com a Yara. Então, já tem um núcleo MZO também dentro da escola Luiz Carlos Corrêa da Silva. E aí a gente foi fazendo as reuniões. Essas reuniões, elas acontecem a cada feira. Então, aconteceu uma feira no sábado. Na sexta-feira seguinte, a gente tem uma reunião para fazer um GT do que aconteceu, o que estava bom, como foram as vendas, o que pode melhorar, qual é o tipo de curso que elas querem ter. Porque aí uma vez no mês elas têm um curso de capacitação, aí entra também os amigos, né? Eu quero ir lá dar um curso para todas as mulheres de planilhas. Eu quero ir lá ensinar como se faz entrada e saída de cursos. Eu quero lá ensinar alguma coisa na questão da educação ambiental. Tudo elas têm que participar. Isso é uma regra. Elas não podem simplesmente chegar, participar da feira. Elas têm que participar das reuniões e precisa participar também das capacitações que acontecem nos encontros de mulheres. É bem organizadinho. Nossa, perfeito! Vamos agora para o primeiro intervalo. E depois a gente vai continuar e vamos saber como é que chegastes à presidência do Conselho Municipal das Mulheres de Pelotas. Vamos lá. Aí vamos tomar uma aguinha, convidamos você do outro lado para também tomar uma aguinha, mas volta rapidinho, que o Entre Nós hoje ao vivo também volta. Aqui você encontra a segurança que precisa. Rabassa Corretora de Seguros. A tranquilidade da sua família começa com a proteção do seu patrimônio. Há mais de 40 anos, a Rabassa oferece total segurança com os melhores preços do mercado. Nossos profissionais são especializados para atender qualquer tipo de situação, pois cuidar de você é a nossa prioridade. Para melhor atendê-lo, também estamos na internet, através do site e das redes sociais. Mas nada como vir até a corretora conversar com a gente. A Rabassa fica na Rua Andrade Neves, 2283. Telefone 53 3027 8000. Quase toda a parte do nosso corpo é feita de água. E a terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Loja Schornack.
os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo, no programa Entre Nós, da Conecta TV, canal 23 da NET, 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site conecta.tv.br. Se você não é assinante de nenhuma TV a cabo ou não está em Pelotas, pode nos assistir pelo site, que também pode ser baixado no celular, tablet, notebook. Esse programa depois ele é postado no canal do YouTube, ele é compartilhado nas redes, ele tem outros horários alternativos. Então, se você pegou ele agora, perdeu bastante desse primeiro bloco, a história de vida, de luta da nossa convidada de hoje, que é a nova presidente do Conselho da Mulher de Pelotas, Luciana Custódio. Mas, como eu falei, vai poder assistir, né, ou rever o programa todo quando quiser. Se aí a gente contasse um pouquinho da tua vida. Um pouco, né, Um pouco. E que tu fez muito já pelas mulheres, muito, ali na Guabiroba e aos arredores, né? Nessa conscientização da importância da mulher em todos os setores, valorização pessoal, né? Quebra de preconceitos, tentativa de redução de violência, que é muito grande, não só aqui, como no Brasil inteiro. Como é que tu entras para participares do conselho? Então, aí começamos, tudo é a Semana da Mulher, aí através do convite fui e fiquei até o final das atividades que estavam sendo organizadas pelo Conselho. Quando acabou as atividades, o Conselho passa por uma eleição, né? Teria que fazer a substituição da Diná. E aí elas me convenceram. Elas entraram na cabeça. Então elas me convidaram, a Diná me convidou, mais outras conselheiras tinham uma vontade de compor uma chapa, mas não tão à frente. A Diná, quando é que a Diná permanece, né, na composição. E eu dizia, mas meninas, o conselho, eu entendo que é um órgão fiscalizador, mas é muito amplo, qual é o trabalho? E aí eu fiz essa mesma trajetória contando a minha história para elas, e assim, o que o conselho faz? E elas disseram, é isso que tu faz, é o que tu estás fazendo lá na prática. O que nós, enquanto conselho, nós vamos fiscalizar, nós vamos propor as políticas públicas e nós vamos fazer com que as leis que já existem, elas sejam aplicadas. É exatamente o que tu precisa. Aí eu demorei um pouco para resolver. Chega um dia lá no conselho, na reunião, ela já me apresenta a composição. Elas fizeram isso comigo. Bem certinho. Não, a Luciana, a composição assim, as gurias querem, mas elas não querem ser presidente, elas querem auxiliar, querem aqui, ali. Tá, não sou de fugir à luta, né? Nunca fui de fugir à luta. Eu disse, tá, vamos ver. Então, aí eu concorri, teve uma outra chapa, né, que é a Eunice Taguchi, que é advogada, é da OAB, também tinha uma composição de chapa, e aí fomos para a eleição. Foi muito bom, porque era um conselho com muitas conselheiras. A Diná fez um ótimo trabalho. Hoje o conselho tem mais de 31 instituições participando, e isso é um trabalho de habilidade, muito boa habilidade dessa antiga coordenação.
E aí a gente passa por uma eleição, chega uma Luciana que praticamente ninguém conhece, né? Tu chega, tu apresenta o trabalho de bairro, o trabalho dentro de escola, né? Que eu trabalhei 13 anos dentro da prefeitura como monitor, então eu sempre fazia esses trabalhozinhos pequenos sem saber que eu já estava fazendo um caminho para o conselho. E aí passamos para a eleição. E foi uma eleição muito apertada, mas foi muito gostosa, porque foram 9 votos a 8, então Nossa, foi loucura. apertado. Sim. E aí tivemos o último voto, que foi de uma das conselheiras da CREA, que aí ficou 10 votos a 8. Foi muito bom, então mais por isso que eu me policio bastante, para que continue o trabalho que foi feito, mas que também ele tem uma característica agora mais da Luciane, dessa nova coordenação. E aí tu tem várias metas, né? Eu tenho, nós construímos várias metas, nós somos 13 metas construídas de acordo com aquilo que ficou pendente, e eu tive esse cuidado de fazer as Fazer um ações, levantamento pra ver. Eu preciso saber onde o conselho parou, para dar continuidade naquelas ações que as gurias não conseguiram, e agora ampliar, colocar outras, né, mais características de uma Luciana de movimento social. E foi muito bom. Colocar a tua cara, né? E tá pegando, porque eu só agradeço as meninas, né, a Lúcia, a Diná, a Neuza, né, a própria Pauline, que é convidada, mas tem um trabalho maravilhoso. E as gurias, elas estão entendendo esse movimento e vão lá e ajudam com toda a experiência delas, porque precisa desse apoio delas. A gente precisa, Sim, né? sim, tu não pode ficar isolada. E aí elas que dizem, olha, dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso, eu digo, olha, eu tô com vontade de fazer isso, isso e isso, e elas, né, fazem essa elaboração daquele trabalho. E aí tu ampara, na verdade eu hoje me sinto amparada com as ações que eu fazia dentro do conselho, eu estou legitimando as ações que eu fazia. Isso é importante fazer, porque a pergunta que eu fiz para elas, muitas das mulheres do bairro iriam me fazer, tá, mas o que o conselho faz? Para que serve esse conselho? Porque, assim como eu, outras também não sabiam o que é o órgão máximo. Sim. É o que trabalha tanto dentro da saúde, da fiscalização, que trabalha dentro da educação, que trabalha dentro da habitação, é o que vai fazer essa fiscalização. Violência, essa rede de enfrentamento, né? Quem é que vai encaminhar, como vai acontecer, o assédio moral dentro das empresas, que está muito grande, e está chegando muitas denúncias para esse conselho agora sobre assédio moral. Então tudo isso a gente está se constituindo de novo, né? Então são novas denúncias que chegam, porque antes Novas realidades, novas né? realidades, são situações. Não sei se isso pode ser pela presença dessa Luciana, que sabe que... Claro. Ou se realmente as pessoas tomaram uma atitude agora de colocar e começarem a entender os seus direitos reais, principalmente as mulheres estão muito atentas. Até mesmo aquelas que não querem denunciar em público, elas têm nos procurado lá no conselho, e sempre vai ter uma conselheira lá para conversar e para encaminhar. Isso que é importante. Este é o propósito desse conselho. Ficou com vergonha, não quer ir direto lá no centro de referência ou na delegacia, procura o Conselho da Mulher, Que fica ali na na 3 de maio, na Casa dos Conselhos, né? Estamos pleiteando uma sala. Vai ter todas as terças-feiras, das 2 às 5 horas, a Luciana Custódio e mais 2 conselheiras vão estar ali, Fernanda, porque Isso é muito importante. É importante estar ali, e tem acontecido. Que bom. Tem mulheres que estão indo, olha, tá acontecendo isso, mas a gente tem vergonha, eu tô com medo de fazer. Então, olha a importância de ter um dia estabelecido para esse atendimento. E o que acontece? Uma das metas, que seria a 7ª meta, nós somos 13, que seria as visitações, né? Que eu coloco muitas visitações nas instituições, todas essas que compõem o conselho. Através dessas visitas, a gente recebe as denúncias, e vai para o conselho, discute, e aí depois, via formal, a própria instituição, o próprio órgão nos encaminha para que o conselho possa tomar a frente. O conselho, ele vai fazer essas visitas a todas as instituições. Isso não é promessa de político, mas é meta. Sim. É meta de Luciana, de Diná, de Lúcia, de Roberto. E fazer essas visitas para ver como é que elas estão. Como é que essas instituições de centro de referência, o centro de atendimento, de enfrentamento, outras instituições, até mesmo as secretarias, que elas têm conselho, elas fazem parte, então elas também serão visitadas pelo conselho. Dentro desses 2 meses, já depois de posse, a gente já visitou NACA,
nós estamos no NACA. A primeira visita foi na Casa de Acolhida, Luciete, e onde essa foi a nossa primeira grande vitória, eu digo. Tinha um indicativo de mudança de local e o conselho, né, se colocou ali não favorável, porque a Casa de Acolhida ela segue as diretrizes nacionais de acolhimento, são regras que precisam ser seguidas, e as casas apresentadas até então não se enquadrariam dentro dessas diretrizes. Então, em conversa, com o diálogo com o secretário, nós conseguimos que ele entendesse que teria que ficar lá, mas apresentamos um plano de ação de melhorias e qualificação do espaço. Já se conseguiu, dentro de 45 dias tivemos melhorias dentro da casa, a casa já foi qualificada através do que foi solicitado pelo conselho, vai vir mais qualificações e capacitações. Então a casa, de todos esses anos, é a primeira grande reforma que ela passa. Que joia, parabéns. Já é uma luta, já. Aí visitamos o NACA, que é o núcleo de atendimento a crianças e adolescentes, e que tem um trabalho também de atendimento aos homens agressores. Então, ali a gente também já está com um olhar cuidadoso ali em cima, né, para ver se vai ter atendimento, se foi renovado o contrato com a prefeitura. A gente até fez, te abrindo um parênteses, uma vez um programa aqui sobre isso, e que existe duas correntes, né? Exatamente. Uma que não acha que não tem que ser tratado o agressor, né? E ali, né? E outra que não, que acha que tem que ser tratado. E, inclusive o psicólogo que esteve aqui dizia que, assim, é muito difícil dele querer ir, mas que quando ele vai, há uma possibilidade de ele parar e pensar, até porque ele se dispôs aí. Sim. Mas que muitos não. Teve um seminário no centro de referência que as meninas apresentaram alguns dados, entre 10, 11 homens, 4, 5 permanecem. A gente tem que partir do pressuposto, Fernanda, de que o agressor, às vezes, ele já foi agredido. Geralmente vem de infância. Vem de infância. Então, é um caso, sim, que tem que ser tratado. Tem uns que não. Sim, que são sem vergonha. São sem vergonha mesmo, né? Mas a grande maioria, isso não é uma falácia, isso está nos estudos. Sim. O agressor, ele já foi um agredido. Então, essa violência que está intrínseca nele... E aquilo vai multiplicando. Vai multiplicando. Então, ele precisa de um tratamento. Uma criança que passa por violência e que tem, né, essa violência dentro dela, ela possivelmente vai ser um adolescente que vai ser violento. Aquela criança que resolve tudo com a violência, ele vai ser um adulto que vai resolver com a violência. E que vê em casa, o pai sussurrando mãe, para ele a realidade é aquela realidade. E ele vai passar aquilo, infelizmente. Né? Uma mãe que aceita, que é submissa e que entende que aquele apanhar, né, é justo, é normal. Vai ter uma visão distorcida do tratamento. Então, tem que ter tratamento, sim, eu acredito que o NACA faz um grande trabalho, mesmo que fique 5, 6, e eu até fiz uma cobrança para as gurias no seminário, eu disse, meninas, a gente vê grandes campanhas das mulheres que foram agredidas, foram violentadas, e elas vão para mídias e elas dizem, eu fui isso, eu não quero que aconteça com isso. Eu quero que esses homens que estão em tratamento, que eles tenham essa coragem também. E vão dizer, eu já fui um agressor e eu não quero mais ser um agressor. Eu quero que esse homem se transforme num modelo, e eu cobrei isso das meninas. Porque aí, esses jovens que estão seguindo esse caminho de ser um agressor, se tiver um modelo de um ex-agressor e de colocar realmente, né? Se for realmente verdadeiro, né? O quanto esse tratamento realmente foi benéfico para a vida dele, eu acredito que nós vamos ter mais resultado dentro desse gênero masculino. É uma cobrança que eu fiz. Vamos ver. Muito bem pensado. Muito bem pensado, porque nós mulheres somos corajosas. Nós somos corajosas quando apanhamos. Nós somos corajosas quando temos que sair para casa para trazer o sustento para os filhos. Nós somos corajosas quando temos que aguentar o assédio moral do nosso patrão. Nós somos corajosas quando tem que levantar 5, 6 horas da manhã. E nós somos corajosas. Trabalhar em casa, trabalhar fora. Exatamente, para uma jornada ganhar menos. Exatamente, ganhar menos. Então nós somos muito corajosas. Então eu quero que esses homens que já estão em tratamento, que já é um ato de coragem, que eles também agora sejam modelos para que outros não sejam. Isso é importante fazermos. E aí depois nós fomos para a ala feminina do presídio.
E o que eu tinha era um desejo meu, muito particular, de conhecer a ala, né, do presídio. Eu já sabia que tem umas meninas que estão fazendo trabalho voluntário lá, que estavam tentando fazer alguma coisa e outra. Eu disse, bom, então está na hora do presídio. Se nós temos conselheira que representam, que fazem parte do pacto da rede de enfrentamento à violência para a mulher, e nós temos lá conselheiras do presídio, nós temos que ir lá. Então nós temos que ver quais são a situação dessas mulheres. Estão cerceadas da liberdade externa, mas lá elas também têm direitos. Claro. Então nós precisamos ir lá averiguar. Essa visita aconteceu no dia 15 de setembro e não vou te dizer que foi prazeroso, porque nunca é prazeroso tu ir dentro de uma cadeia. Mas nós somos muito bem recebidas pelas mulheres. Quando eu entrei, uma delas gritou, porque a gente estava entrando no espaço delas, e disse assim, quem é que está entrando na minha casa? E as gurias silenciaram, né? E eu disse, muito bem. E eu fui até ela e me apresentei. Fizeste muito bem, eu estou entrando na tua casa e não te avisei. Eu sou Luciana Custódio, presidente do Conselho da Mulher, eu vim aqui para conversar contigo. E já me sentei e ficamos lá conversando. São erros que mulheres cometem, tem muita gente, deixa ela presa porque não se aproveita. Mas elas têm muito anseios de não querer seguir naquela vida. Elas querem uma outra possibilidade. Uma oportunidade, né? Elas querem. Tu conversa com todas elas lá, de todas as mulheres que tiveram, 4 não quiseram conversar conosco. E eu disse, conselheiras, nós não viemos aqui para prometer nada. Sim. Nós estamos aqui para conhecer a realidade dela. E nesse meio tempo tinha uma biblioteca que estava sendo, né, construída, arrumada, mas ainda faltavam muitos livros, ainda faltavam algumas coisas. E esse, então o conselho, o que vocês precisam, né? O que vocês querem? Elas solicitaram muitas coisas, elas querem atividades, elas querem poder ter atividades corporais, elas querem poder ler. Sim, porque tu imagina presa ali 24 horas e não ter nada para fazer. Tem a Caritas faz um trabalho, leva a palavra, né, para elas. Tem um trabalho também de artesanato, mas só 8 participam do artesanato, porque todo tem regras, né? Tem umas até que não podem, né? Então são regras. Tipo de crime, são regras, exatamente. Então, até o dia que a gente foi, tínhamos 52 mulheres. Dessas 52 mulheres, 23 estão apenadas, até eu quero pedir aqui, Fernanda, que são 23 mulheres que não recebem visitas familiares. Se elas não recebem a visita familiar, elas não têm acesso a material de higiene, né? Elas não têm material de limpeza. Esse material só recebe para elas se houver a doação. Então, quem quiser doar, entre em contato com a Vivi lá no presídio, levar sabonete, material que mulher usa, né? Isso aí, elas não recebem. Pasta de dente, papel, elas não recebem. Isso aí é um material Quem leva é o familiar. E nesse dia são 23 mulheres que não recebem, então elas contam com o que o Estado tem. E a gente sabe que o Estado não tem, né? Então é só campanhas, então elas têm quando chegam essas doações. E livros. Aí nós colocamos o conselho para fortalecer essa conselheira. Fizemos uma campanha muito produtiva dentro do conselho da arrecadação de livros. Segunda-feira agora foi a inauguração da biblioteca, maravilhosa, ficou muito linda. Parabéns para todas as envolvidas, a Vivi, uma gente que é muito engajada, Genesi, se eu não me engano, ou Geuci, o nome dela, está muito engajada. Então a biblioteca já foi inaugurada. E agora parte para a sala de costura. A sala de costura, elas ganharam as máquinas, mas as máquinas estão estragadas. Então elas estão precisando de uma pessoa que organize as máquinas para que essas mulheres comecem a fazer o material, né, bolsas. Já em contrapartida, o Conselho já fez uma parceria com o Núcleo Ambiental do SANEP, através da Mariluz, que já se colocou à disposição, e elas fazem um trabalho lindo de confecções de bolsa com material que iria ser considerado lixo. Quem não comeu um Cheetos, né? Aquele papel, aquela embalagem bota fora, ela vira bolsa. Bolsa, estojo, belíssimos, para consumo mesmo, muito bem elaborado, muito bem acabado. Então o NEAN já vai entrar com essa parceria para ajudar essas mulheres. De contrapartida, a gente já falou com o CIR, e essas mulheres que participaram desse artesanato,
elas vão ter a sua carteirinha de artesã para que quando elas saírem, elas vão ter uma profissão. E todas elas que quiserem fazer parte lá do núcleo da Guabiroba na feira, elas serão bem recebidas e farão parte do núcleo para que elas possam fazer parte dos cursos de capacitação da Guabiroba e fazer parte também das feiras que a gente faz fechada e as feiras abertas. Então só foi... Nossa, né? Tá com um monte de conquista. Né, o conselho, em uma visita, com uma solicitação, o conselho já conseguiu a importância fazer da fiscalização, de conhecer os locais. Essa grande atuação. As realidades, né? Nessa última semana, a última visita, mais uma solicitação, que foi na Câmara de Vereadores, onde o Conselho se fez a moção, né, fez um documento em relação aos atos machistas que aconteceram dentro da Câmara de Vereadores, e o Conselho foi solicitado, averiguou os casos e também se manifestou lá na Câmara de Vereadores sobre os atos machistas ou supostos, né, as ações machistas dentro da Casa do Povo. Então a gente tá correndo. Vamos pro último intervalinho? Vamos! A gente vai pro último intervalo desse papo que tá muito bom. Você que está assistindo, que ouviu pedidos de materiais de higiene, alguém livros, alguém que conserte máquinas de costura, pode entrar em contato até com a gente aqui, que a gente encaminha para o conselho também. Vai lá e volta rapidinho. A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento. São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos ao vivo com o último bloco do programa Entre Nós, que está falando com a presidente do Conselho Municipal da Mulher de Pelotas, Luciana Custódio. Nossa, então 2 meses já foram feitas muitas coisas e muito interessante essas tuas metas e que tu dissesse que tivesse que ir lá para o 7º, mas muito necessário essa fiscalização. Até para vocês saberem o que está acontecendo, o que precisam, se alguém está fazendo alguma coisa, ou se deixou de fazer, né? Exatamente. E a gente descobre que, inclusive, nós já temos leis, né, que são homologadas dentro da cidade de Pelotas em relação ao combate à violência, assédio moral, e que praticamente elas não foram fiscalizadas, e em reunião com a frente, nós já nos colocamos à disposição para trazer essas leis já para cima. Vamos ver por que não estão acontecendo. Sim. Pelotas tem muitas leis aí que estão bem paradinhas, então o Conselho também está muito atento em relação a isso. E eu preciso falar... Pode falar. Dessas atividades, Fernanda, que vão acontecer na cidade de Pelotas, que são 21 dias de ativismo. É uma ação no Brasil todo, é global.
e que Pelotas começa com dia 20 de novembro, e quem propõe as atividades é o GAMP e algumas entidades, né, cooperativadas. O Conselho da Mulher ele vai entrar como apoiador, como foi feito, né, executado na Semana da Mulher. Então o GAMP vai elaborar as atividades. Quem quiser fazer parte, associações, né, eu vou fazer pela Guabiroba. Claro, não pode Não deixar, posso, não, né? claro. Então, e é importante porque no Brasil a data que começa esses dias de ativismo é no dia 20 de novembro. Aí são 16 dias, e né? nós E aqui teremos- são 21. Isso, 16 dias, 20 de novembro, a gente sabe, consciência negra, então iremos fazer esse trabalho todinho. E falar também da Coordenadoria da Mulher, né, que está sob a coordenação da Miriam, Da Miriam e Viegas. que agora também já começa, já estão elaborando o plano de ação delas. Que é importante, a coordenação foi um importante avanço dentro da cidade de Pelotas, né, esse órgão que vai buscar os recursos para toda essa rede. Então ela já está trabalhando com a questão do plano de ação. E deixar muito, sempre bem claro para aquelas mulheres que aí sofrem a violência, né? Onde procurar, quem procurar. Centro de referência, elas é um grande caminho, né? A porta de entrada que elas têm que procurar. E ali no centro de referências, essas mulheres serão encaminhadas para os setores que elas precisam. Então não tenha vergonha. Centro de referência tem psicólogo, tem tudo para esse atendimento específico ali. Para as mulheres que estão sofrendo violência, que os homens estão ameaçando, é através dali que vão ser encaminhados para os centros de acolhidas. Então precisa passar pelo centro de acolhimento, que é vai me fugir o endereço, porque o centro de acolhida ele mudou, o centro de referência da Miriam, Para aí que nós vamos perguntar ao vivo. Barão de Itamaracá. Ó, a gente tem anjos aqui na Isso. volta, né? A Pauline tá aqui nos bastidores. E também tu não tem como decorar tudo, pelo amor de Deus. Eu já ia passar o endereço anterior, e aí agora Barão de Itamaracá, né, que retorna, ela já estava Sim. na Barão de Itamaracá estava mais no centro, e agora estão num novo local. Mas que busque o centro de referência, que é importante esse tratamento com essas Sim, mulheres. porque aí daí ela, dependendo do caso, ele vai sendo direcionado, né? E fazer assim, quero fazer uma leitura rápida da nossa composição da nossa Claro. rede, né? Porque é importante citar todos, né, que fazem parte, para não pensarem que é só o Conselho da Mulher, né? Então, essa rede pensada desde 2015 que vem, e esse é o nosso plano, que já está atuante. Então, a nossa rede ela é composta pela Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança, que dentro da secretaria na qual nós estamos inseridas, nós temos a Casa de Acolhida, que é a Luciete, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, que é o NAC. Depois nós temos o Núcleo de Atenção à Criança, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que é o DEAM, o Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, o GAMP, que é o grande... Eu digo sempre, a matriz, né? É a matriz, né? É a E mãe, dali veio dali o ficou conselho. essa grande rede, a gente sempre tem que falar, e uma lei que também foi apresentada pela então deputada estadual, que era a Cecília Hipólito, né? Nossa história ela não começa agora, né? Sim. Temos sempre que ligar quem nos trouxe até aqui, isso é importante. Juizado de Violência Doméstica, Patrulha Maria da Penha, e a nossa patrulha foi elogiada pelo Estado, ela é elogiada, a Patrulha Maria da Penha aqui de Pelotas, o Presídio Regional de Pelotas, né? Então nós tínhamos que fazer essa visita lá, nós tínhamos que conhecer essa realidade dessas mulheres. Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Educação. Essa é a grande rede de E tem a Procuradoria também, Procuradoria né? da Mulher. Procuradoria da Mulher. Lá no presídio, é importante eu voltar na ala feminina, se pensa, porque nós temos lá uma ala, mas ela está inserida dentro do presídio masculino. E o que acontece? Existe uma vontade de se ter um espaço propício para essas mães, para essas mulheres, porque pode ir mulheres gestantes, elas não têm um espaço apropriado para aquela mulher que é gestante, não tem Aí fica um todo espaço... mundo junto. Exatamente. Então, o que precisa, qual é o olhar que tem que ser feito para aquelas 55 mulheres? Elas precisam de um espaço. O pátio que elas usam em horário diferente é o mesmo pátio que é utilizado pelos homens. As galerias delas acabam, mas a galeria dos homens tu já está vendo, então é tudo junto.
É tudo junto. Então essas mulheres, elas precisam do espaço, e até se pensou, né, se cogitou, como tem um albergue, né, passar essas mulheres para o albergue. Claro que isso aí é uma discussão que tem que ser travada via Estado, deputados, né? Nós não somos nós que queremos fazer isso. Mas a gente já levantou a necessidade daquelas mulheres, e a sociedade ela tem que entender porque por estarem apenados e que os direitos deles, eles não têm direito a nada. Essas mulheres continuam tendo direito, assim como nós aqui, elas também têm. Até porque, como é que elas vão se recuperar? Sim, nós precisamos pensar nisso. Né? Como tu vai recuperar aquelas mulheres que estão lá, ou os homens? Simplesmente vigiar e punir? Foucault já fala sobre isso, né? Ou nós iremos realmente ressocializar. Não, e com aquele monte de gente que a gente vê que eles fazem assim, pior que nem bicho fica assim. O presídio, ele passa por uma nova direção, foi trocada, diretores abertos para conversa, para fazer renovação. Isso é importante, porque já entendeu que simplesmente largar lá dentro não vai ter retorno positivo para a sociedade. Então as vão sair piores. Nós precisamos revoltadas, muitas vezes elas entram por um crime menor e pegam um outro, né? De repente, eu acredito, pelo que a gente andou pesquisando e tudo, que a maioria é por tráfico. Exatamente. E pelo companheiro. Pelo companheiro, é isso mesmo. E aí, de repente, tem alguma... Até teve aqui o Félix, que o delegado, que ele disse que tinha uma só por homicídio. Inclusive foi por causa de violência. Então assim, a grande maioria lá realmente é tráfico e pelo companheiro. O marido, namorado, a companheira, mas o tráfico isso. Essa é a porta de entrada delas. E nós temos uma faixa etária de mulheres de 18 anos a 55 anos. Então 18, 55, 40, 25, 22 é a faixa etária. E tipo, com 50 anos tu é moça, 55, tu pode refazer a tua vida, tu imagina com 18? Pode. Quantas pessoas estão mudando de ramo de trabalho com 50, mudando de vida totalmente, né, se refazendo. E aí nós enquanto sociedade, movimentos sociais, enquanto conselho, nós temos que pensar o seguinte, a direção, ela está aberta para conversar, está pedindo esse apoio, nós temos que levar. Nós precisamos levar, né? Nós também precisamos assumir essa culpa, minha culpa também, de não ter feito nada. Não simplesmente deixar lá, porque lá, se ficar, sai pior. O nosso anjo da guarda quer passar alguma coisa ali. Perfeito. Viu? Eu tô com um olho aqui, tô com um olho lá, É bom, né? É bom porque a visão periférica aqui tá assim, né? Nós descobrimos em 2014, sobre o governo do Tarso, foi homologada uma lei sobre as tornozeleiras eletrônicas, porque a gente questionou a questão de tornozeleiras eletrônicas para as mulheres, principalmente para aquelas mulheres que chegarem. Não tem o caso ainda de mulheres que irão chegar e vão ficar são gestantes que possam usar a tornozeleira para irem para casa. Porque teve a mulher de quem? Teve dos grandão teve aí. Tiveram. Então... Foi aí que foi levantado, né? A questão que existe por lei, mas só para ela. Desde 2014, o Estado do Rio Grande do Sul, existe uma prioridade de tornozeleiras para os homens, pelo que nos informaram através da lei do Foi a mulher desde o governador do Rio. Isso, elas ganham. Então foi disponibilizada essas tornozeleiras, mas as tornozeleiras, elas são utilizadas, a grande prioridade é para os homens. Então nós encaminhamos já um ofício, né, para a Assembleia, né, ir para as delegacias, e agora vai para o fórum, para saber quais são os critérios da divisão de quantas tornozeleiras a cidade de Pelotas ela tem direito, elas estão usando, e quantas são colocadas para uso das mulheres. Como as mulheres elas já estão fazendo alguns regimes semiabertos, já sem uso, ou estão fazendo em casa, ainda não há necessidade. Mas a gente tem que pensar sempre a lei, né? Claro, tem direito. Tem direito. Como vai ser distribuído, né? Porque se já tem essa lei, já está homologada, já está em uso em Pelotas, por que a grande composição é só para os homens? Então tem que ter uma parcela. E se já, como tu falasse mesmo, não tem nem espaço para uma gestante, que a gestante possa, de repente, né? Vai para casa, vai com a tornozeleira. E a gente pensa assim, com trabalho voluntário,
disponibilidade, disposição, eu não tô liberada para mostrar a imagem da biblioteca e da sala de costura, Sim. né? Uma pena. Senão vocês iriam amar, né, o Sim. que foi feito com algumas mulheres que se disponibilizaram a lá fazer. Então elas vão ter o canto de leitura. O Conselho da Mulher, assim, levou muitos livros relacionados à questão Pois é, de que violência. tipo de livro que é interessante ali? Levamos todos, né? Uhum. Porque elas têm sede Elas ali, pediram, né? até porque nós temos mulheres lá que estão sendo alfabetizadas, que vão ser alfabetizadas, e outras mulheres que não, que são até, tem universitária, né? Nós temos universitária lá. Então, isso. Tá faltando 3 minutos Isso. e o anjinho aqui tá te dizendo pra tu falar alguma coisa antes de terminar. Aí assim, então o que nós fizemos? Uma campanha de todos, né? De toda a categoria, principalmente de mulheres, né? A questão até de empoderamento. Elas precisam entender, né, que elas são capazes de mais, que elas precisam fazer. Então, nós se juntamos e encaminhamos para a Vivi, que lá foi feita a triagem e foi colocado ali à disposição dessas mulheres. Não, e uma coisa bem triste que a gente vê é que elas vão visitá-los quando eles estão nas cadeiras. Mas Eles não visitam elas. É difícil. É difícil. Muito raro. As gurias dizem que a Muito grande raro. maioria são abandonadas. Muito São raro. abandonadas. Dessas 20 e poucas, deveriam Tem ter companheiros. Possivelmente. Só que sumiram. Possivelmente. Dessas Se fosse 23, ao contrário, deveriam ter companheiros. isso em acontece em todo o Brasil, não sei até se fora daqui se muda, mas no Brasil, infelizmente até aí, até nisso, né? Sim. Eu acho que nós Conseguimos né, um recado, fazer uma síntese, do que conselho. se pretende, como é Então é só pra gente dizer de novo onde que funciona e o horário que vocês estão, o dia que vocês estão ali para as pessoas. Todas as terças-feiras, né, ali na Casa dos Conselhos, na Rua 3 de Maio, que é da esquina ali. Então, terça-feira, a partir das 2h30 até as 17h30, a Luciana Custódio, sempre com mais 1, 2 conselheiras. É a 3 de Maio com a Osório, né? 3 de Maio com a Bem Osório, na esquina, bem no centro. Estamos ali. Lembrando que o centro, a Coordenadoria da Mulher é na sala 404. Então, nós temos o acesso também, às vezes não encontra as gurias, nós ali embaixo, que nós não temos sala ainda. Claro. Não temos uma grande Sim, mas estrutura. aí porque a pessoa pode perguntar, olha, a gente queria alguém, né, do conselho. Vamos estar lá, porque as nossas reuniões do conselho é a primeira terça do mês e a terceira terça do mês. As outras terça-feira, nós vamos continuar lá em atendimento para essas mulheres. Sempre, esse é um propósito nosso. Eu queria te dar uns parabéns para a tua direção toda ali, dessa tua gestão. Continuamos aqui sempre abertos para esse tipo de discussão, para esse tipo de luta, né? Sempre, que né? a gente precisamos pode de contar, espaço. Obrigada, pode contar, que a gente vai estar sempre presente. Ai, que bom. Sempre presente. Bom. E queria te agradecer pela coragem. Mas és corajosa desde sempre, né? Desde sempre, não foge da luta, né? Não foge da luta. E que as mulheres tomem consciência do seu papel, né? Que se informem, que vão... Porque, que nem eu digo, a informação liberta. Liberta, é verdade. Né? É verdade. Então, que vão se informar, vão ler, vão procurar alguém que possa explicar os direitos em todos os sentidos e que busquem os seus direitos. Não esquecendo nunca os deveres, né? Que a gente também, sempre a gente fala em direito, tem deveres. Mas que nunca se esqueçam dos seus direitos, que a mulher é igual ao homem. Então, são seres humanos. Todo mundo é igual. Então, né? Vamos à luta e vamos procurar. E antes de terminar o programa, a jornalista curiosa, virginiana e mulher, quer saber da onde esta maravilha... Ai, posso fazer uma Pode fazer! Posso. Pode mostrar! É by Marielda Barcela. Ela é a professora que tem agora, se aposentou e fuxicos, né? Finalmente agora nós temos, né, Mana Negra, é uma grife, é uma marca dela. E é só entrar em contrato com a Marielda, que são maravilhas. Fuxicos, cordas, é maravilha o trabalho que ela vem fazendo. Desde o início, eu te olhei assim.
Eles estão chegou dizendo maravilhoso, agora, maravilhoso. Mana Negra é o nome do logo dela. Estão da de marca. parabéns, então, por esse trabalho maravilhoso. E a gente agradece a você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. Agradece a tua presença Obrigada. mais uma vez. Tinha que ser contigo, né? Claro, Fernanda? claro. E tu sabe que a gente tá aí pro que der e Perfeito, vier. perfeito. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá.